Esse é o programa Anatomia do Poder, hoje tendo como convidado especial uma das maiores autoridades brasileiras em nível de análise conjuntural, seja no Brasil, mas principalmente nessa sua visão global, que é Marcos Troiano. Ele foi, inclusive, já presidente do BRICS, morou um tempo na China, esteve nos Estados Unidos também em cargos, esteve na Europa, e junto ao Paulo Guedes, que Roberto Campos me dizia, o velho Roberto Campos, e, enfim, o meu primeiro livro sobre finanças públicas, lá para a USP, foi prefaciado pelo Roberto em 1971, Pacto das Despesas Militares nos Orçamentos Públicos, mas o Roberto, o avô, me dizia que Paulo Guedes era, para ele, um dos jovens economistas de maior potencialidade no Brasil. Marcos foi um dos braços, talvez o braço mais importante, nosso Paulo Guedes. É com ele que nós vamos conversar. Meu querido Marcos, e meu confrade na Academia Internacional de Direito e Economia. Meu querido Marcos, eu gostaria que você fizesse, nesse momento turbulento, em que nós temos uma guerra tarifária, todos dizem que nós estamos voltando a uma compactação do comércio internacional, uma possibilidade de queda das projeções de aumento de PIB e com as retaliações que se esperavam, você fizesse para nós, no programa, aquela análise brilhante que fez no nosso conselho do CONSEP. Bom, professor Ives, é uma honra estar mais uma vez no Anatomia do Poder. Obrigado pelas palavras generosas e fico muito lisonjeado também do senhor ter feito referência à minha participação na equipe do ministro Paulo Guedes, quando ele foi ministro da Economia, e eu não sabia, eu suspeitava, mas não sabia dessa antevisão do lance que o grande Roberto Campos teve em relação ao jovem Paulo Guedes já nos anos 70. O senhor sabe que eu acho que a gestão do ministro Paulo Guedes ela é muito marcante no Brasil e que às vezes na física, né, na ciência física, conforme você vai se afastando dos objetos, os objetos parecem menores. Em relação à gestão do ministro Paulo Guedes, eu acho que conforme o tempo vai passando e a gente vai se afastando dela, a gestão dele vai ficando maior. É o contrário da física, dado o que ele conseguiu produzir, não apenas na área internacional, que era a área na qual eu assessorava, mas também no marco do saneamento, na reforma da Previdência, numa série de reformas estruturais, e que no marco maior incluíram até o convencimento de diferentes atores políticos sobre a importância para o futuro econômico do Brasil de contar com uma autoridade monetária, um Banco Central autônomo. Então, um homem de extraordinária relevância e serviço prestado ao país e que ainda vai prestar muito, eu tenho certeza. Veja, professor Ives, o senhor sabe que tem uma característica comum a praticamente todos os milagres econômicos que nós vimos no segundo pós-guerra. Alemanha, Japão, China desde 1978, Israel desde 1985, Espanha desde 1982, o Chile na segunda metade dos anos 70 para cá, que são países que pertencem a diferentes berços civilizacionais, são países que adotam regimes políticos diferentes, mas eles tiveram uma coisa em comum, que foi o crescimento econômico, a mudança de patamar positiva do ponto de vista econômico por meio do comércio internacional e por meio do comércio exterior. Né? Aliás, era quase que possível separar duas colunas de países, né? Países que cresceram porque privilegiaram o comércio, é o caso desses que eu mencionei para o senhor, e há outros que ficaram menos dinâmicos, é o caso da Argentina, é o caso da Turquia, é o caso da Rússia e de ex-países que compunham o universo soviético, é o caso do Brasil também, sempre uma economia muito fechada. E outra característica importante, né, desse período é que, durante muito tempo, o comércio internacional cresceu a uma proporção mais vertiginosa do que o PIB mundial, não é isso? Só que você tem uma reversão importante, ou pelo menos um esfriamento dessa tendência, a partir de 2008, com a queda daquela casa de investimentos muito tradicional de Wall Street, o Lehman Brothers, com o início daquilo que os economistas chamam de grande recessão. 3 anos mais tarde, com a crise das dívidas soberanas,
de países da Europa mediterrânea, tudo isso ajudou a criar um pouco essa convulsão tectônica da economia política internacional, muitos questionando a divisão internacional do trabalho. Vamos lembrar aqui, professor Ives, que os britânicos votam por sair da União Europeia, né, ao longo desse período. Os americanos elegem o presidente Trump mais para o fim de 2016, e aí começa uma conversa muito importante sobre o papel da China no mundo, uma ascensão que era vista como benéfica, porque, afinal de contas, nesse período de 1978, né, que é quando Deng Xiaoping argumenta que não interessa a cor do gato, desde que ele apanha o rato e inicia um processo de abertura econômica, a ascensão da China era vista como algo positivo para o mundo. Essa conversa mudou em anos recentes, mudou muito por conta daquilo que se discute nos Estados Unidos, e nessa segunda presidência Trump, né, que se inaugura no último dia 20 de janeiro, ao contrário dos primeiros 4 anos da presidência Trump, há determinados traços que fazem a disposição em reverter, ou melhor, criar uma inflexão na ordem econômica comercial internacional muito mais pujante. Vamos lá. Dessa vez, o presidente Trump tem maioria nas 2 casas legislativas nos Estados Unidos. Ele tem uma preponderância sobre os rumos do Partido Republicano mais forte do que tinha no período 2017-2020. Nesse momento agora, ele tem mais coesão do ponto de vista da equipe que o assessora. E essa é uma das razões pelas quais a gente viu esse anúncio no último dia 2 de abril, né, de um conjunto de medidas que foram chamadas, né, pela Casa Branca de medidas de comércio justo e recíproco. Eu tenho a impressão, professor Ives, que essas medidas elas são um pouco incoerentes com outro movimento muito apreciativo que está acontecendo na jurisdição americana, que é de desburocratização, desregulamentação, corte de impostos, diminuição do peso do Estado na economia, mais ativos energéticos para baratear o custo da energia, que ajuda a favorecer a reindustrialização americana, porque essa política comercial mais restritiva, vamos lembrar, professor Ives, que não existe nenhum país no mundo que tem tantas empresas multinacionais quanto os Estados Unidos. Então, a empresa americana, por exemplo, que recentemente fez um investimento num parque fabril, digamos, na Tailândia, fez um investimento recente num centro de distribuição de logística no Marrocos, e fez um investimento numa planta de acabamento em território mexicano, recentemente, portanto, fez um esforço de capex, né, como dizem os economistas, né, de desembolso para a formação de capital, importante. Se agora, por conta dessas medidas, a empresa tem que remontar suas cadeias produtivas de forma vertical na jurisdição americana, não apenas isso vai acarretar uma depreciação artificialmente acelerada, que vai ter que ser registrada nos livros contábeis dessa empresa, mas ela também terá de ser acompanhada de um novo esforço de caixa para remontar atividades nos Estados Unidos, o que vai consumir lucro, cortar dividendos e, obviamente, ter um impacto negativo no desempenho dessas empresas nos mercados acionários. É essencialmente isso que a gente está vendo nas últimas semanas. De modo que eu tenho um pouco de dificuldade aqui ainda, professor Ives, de ver a relação entre a metodologia da utilização de um choque tarifário mais duro com os objetivos de mais longo prazo dos Estados Unidos. Porque o que se quer aqui? É a reindustrialização, é diminuir o crescimento da China, criar um desacoplamento maior, por exemplo, da economia americana com as economias europeias. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade de vislumbrar a relação entre método e objetivo. Mas você não vê, Marcos, eu plenamente acordo com tudo que disse, mas o que eu tenho impressão é aquilo que o próprio Musk criticou do principal assessor do Trump, que a precipitação em tomar as medidas sem ter uma visão de que isso fatalmente ocorreria, porque, por exemplo, na agro, eles têm que encontrar uma solução. Se eles não exportarem para a China ou para a União Europeia, enfim, eles estão realmente dando o mercado, como dizia
um programa que eu assistia, pessoal lá da agropecuária americana, de presidentes de sindicatos. Por outro lado, a precipitação viu-se também nesse programa da guerra da Ucrânia. Para não gastar dinheiro com a OTAN e colocar pondo dinheiro, sabendo que a Rússia tem mais condições de vencer militarmente a Ucrânia, ele fez sem ter negociado antes. Resultado, agora as condições que ele está pondo, nenhum ucraniano vai aceitar, sabendo que corre o risco de a Rússia continuar avançando. Porque ele quer, primeiro, não entra na OTAN, segundo, dá 20% do território para a Rússia, segundo, garante a Crimeia, entende? Com que garantia, com o tratado que eles vêm fazer agora, resultado, esse aumento? Não haveria, entende, essa precipitação o que me preocupa, e você como economista, por exemplo, quando nós fundamos a academia, que nós somos confrades, eram 25 juristas, 25 economistas, ministro Supremo, tal, mas a parte dos economistas era o Roberto Campos, o Semos, o Carlos Alberto Longo, o José Serra, o Delfim Neto, né, aqueles cérebros. E com o Roberto eu conversava muito. O Roberto era muito amigo, minha família, medo. E o Roberto mostrava, por exemplo, a própria colocação depois da Revolução, ele e o Bulhões também, ele não era da academia, mas nós demos o primeiro prêmio Eugênio, né, para Bulhões, com o Galvez, que também era um dos fundadores e que era o presidente da PEC. E, o, eles, para fazerem, levaram 3, 4 meses no governo para começar aquela reforma da aplicação, modificação, eliminar o câmbio português, conseguir fazer com que o comércio começasse a fluir, os dois, que foram as duas grandes cérebros daquela época. E nós vemos ele entrando e chutando tudo contra lado. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando Marcos Toriolo, que é, a meu ver, um dos mais brilhantes economistas e um dos mais brilhantes conhecedores no Brasil daquilo que está acontecendo no mundo atual, desse mundo turbulento de riscos e oportunidades, como ele tem sempre dito, e que nós brasileiros ainda estamos longe de perceber aquilo que deveríamos ter. Como eu faço em todo o programa, eu dou um livro. Esse é um livro que eu escrevi há 4 ou 5 anos atrás, nas férias. Normalmente eu escrevia os meus livros quando passava numa casa ou numa fazenda que eu tinha. Aqueles 3 semanas eu aproveitava, chama-se A Era dos Desafios. Que foi até a Humanidade, Dilemas de Sua Permanência. Então, eu vou mandar, como eu faço, já amanhã estará seguindo para mim. Mas, querido Marco, Obrigado. tinha colocado a questão das minhas preocupações, e eu queria ouvir, e os meus telespectadores, aqueles que assistem no Brasil inteiro, o programa vai para todos os estados do Brasil, a sua visão daquele problema sobre essas, talvez, precipitações que estão provocando uma dificuldade maior num diálogo entre nações civilizadas. Professor Ives, muito obrigado pelo A Era dos Desafios. Assim que receber, vou consumi-lo do ponto de vista da leitura muito rapidamente. Há vários efeitos colaterais dessas medidas de política comercial e de política industrial, professor Ives. Há um efeito, que eu acho que é o efeito da queda tarifária em outros países, né, que eu acho que não ajudará muito os Estados Unidos do ponto de vista da diminuição dos seus próprios déficits comerciais. Por exemplo, nos últimos 10 anos, o país que mais cresceu na Ásia, e a Ásia, vamos lembrar, é a região que mais cresce no mundo, foi Bangladesh. É isso? Bangladesh cresceu a uma taxa superior a 10% ao ano na média no período de 2014 a 2024. Ainda assim, a renda per capita em Bangladesh é muito baixa. No que foi anunciado no dia 2 de abril, a imposição de barreiras tarifárias de exportações de Bangladesh aos Estados Unidos subiu muito.
Vamos supor que, como reação a essas tarifas americanas, Bangladesh decidisse baixar a zero qualquer tarifa para a importação de produtos dos Estados Unidos. E vamos supor também, professor Ives, que o governo de Bangladesh desse um bônus de $100 por habitante por ano para que eles pudessem comprar produtos americanos. Como a renda per capita em Bangladesh é muito baixa, ainda que as tarifas caíssem a zero e ainda que houvesse esse incentivo governamental para aquisição de bens americanos, isso não seria possível. O efeito macroeconômico seria praticamente nulo. Essa é uma questão. Outra coisa, não existe uma correlação imediata entre um país ser muito fechado comercialmente e ele manter superávit comercial com os Estados Unidos. Veja, a Suíça é um dos países mais liberais do mundo. As barreiras tarifárias que a Suíça impõe a outros países são muito pequenas. E a Suíça tem um gigantesco superávit comercial com os Estados Unidos. O Brasil, que é um dos países mais fechados do mundo, ou seja, tem barreiras tarifárias, não tarifárias bastante elevadas, muito maiores até do que a média que se observa nos países emergentes, mantém um déficit comercial com os Estados Unidos. Aliás, veja como o Brasil é peculiar, né, professor Ives? Nós, dos 193 países do mundo, nós somos apenas um dos 10 ou 12 que conseguem ter superávit comercial com a China. Aliás, nesse momento em que falamos, professor Ives, o Brasil deve ser o país no mundo que mais tem o maior superávit comercial nas suas relações bilaterais com a China, mas o Brasil também tem déficit comercial com os Estados Unidos. Então, mais uma vez, a eficácia é duvidosa. Agora, as reverberações negativas, elas se dão em duas maneiras para os Estados Unidos. Uma no campo comercial. Você sabe que na sabedoria popular, professor Ives, se afirma que dois bicudos não se beijam. Ora, nessas últimas semanas está cheio de bicudos se beijando. China e Japão, que têm rusgas históricas, estão se aproximando, estão coordenando medidas comerciais para se contrapor aos Estados Unidos. A União Europeia e os chineses, que estavam se afastando um dos outros, uma verdadeira bifurcação, voltaram a conversar. Nesses últimos dias, a Ursula von der Leyen anunciou que no segundo semestre seguirá, por parte da União Europeia, a maior missão comercial à China de todos os tempos. O nosso próprio acordo Mercosul-União Europeia, que nós concluímos lá, foi concluído em 2019, só que os europeus não colocaram para funcionar, deixaram na gaveta. Tiraram depois da vitória do presidente Trump em novembro, e ele foi reconcluído durante a reunião do G20 no Rio de Janeiro em dezembro passado. Ou seja, os outros atores do tabuleiro estão se movimentando, estão construindo rotas alternativas de globalização. Eu publiquei um livro em 2016, antes do Brexit e antes da primeira vitória do presidente Trump, que se chama Desglobalização. Agora, eu não quis dizer com desglobalização o contrário ou o reverso de globalização, mas entender desglobalização da mesma maneira que nós entendemos desaceleração. Ou seja, quando um veículo está desacelerando, não significa que ele parou. Significa apenas que porque existem muitos buracos na estrada, a via é muito sinuosa ou uma névoa muito forte, ele prossegue, mas com mais cuidado, buscando alternativas e obviamente, vai criando aí alternativas. Então, eu acho que esse é um pouco o cenário. E agora tem um outro efeito, doutor Ives, que é um efeito que vai para além do comércio e vai para as finanças. Porque vejam que coisa histórica. O paradigma, né, das últimas décadas foi o seguinte: quando você tem um aumento do estoque de insegurança no mundo, quando você tem um aumento do estoque de risco no mundo, há um aumento do fluxo de investimentos para a compra de títulos do Tesouro norte-americano. Nessas últimas semanas, você tem um divórcio entre essas duas tendências. Como os Estados Unidos são uma das principais fontes da incerteza, da insegurança, do risco que está sendo gerado na economia mundial, esse aumento do estoque de incerteza não gerou um aumento da caudalosidade de fluxos de compra de papéis do governo dos Estados Unidos. O que, mais uma vez, mostra que existe pela primeira vez uma aversão a risco naquela que sempre foi considerada o porto seguro, o bastião de segurança financeira no mundo. E, aliás, eu estava ouvindo recentemente uma análise do conhecido economista Olivier Blanchard, e ele dizia o seguinte, que a análise dia por dia, ou hora por hora,
dos movimentos apreciativos das bolsas de valores nos Estados Unidos ao anúncio dessa ou daquela medida de Trump é o seguinte: quando há a expectativa de que as medidas serão revertidas, as ações sobem, o mercado se aprecia. Quando há a perspectiva de que as medidas continuarão, automaticamente os índices começam a Agora, corrigir. Marcos, você não acha que o Trump estaria fazendo o mesmo erro que nós tivemos num determinado período da nossa economia de verticalizar, não usar a vantagem comparativa que é próprio do comércio internacional, vou comprar onde estiver mais barato, os produtos intermediários, a matéria-prima, e pretender fazer tudo no país. O nosso problema de informática, nós ficamos muito tempo atrasados, inclusive no próprio sistema bancário, quando nós tínhamos aquilo que nós tínhamos que produzir os nossos próprios computadores, nós tínhamos que produzir, entende? Por exemplo, os chips de Taiwan. Você usa no mundo inteiro e é o que garante Taiwan não ser invadido pela China, pelo seu avanço. Será que essa verticalização não seja o principal erro do Trump nesse início do governo? Me parece que sim, professor, mesmo porque desde que nasceu na Escócia há 302 anos um sujeito chamado Adam Smith, que publicou um tratado do qual eu e o senhor fomos consumidores vorazes, chamado Uma Investigação sobre a Natureza e a Causa da Riqueza das Nações, não apenas a divisão do trabalho, mas a divisão internacional do trabalho, valorizando, o que o senhor bem lembrou, as chamadas vantagens comparativas, isso representa uma maré que levanta todos os barcos. Apesar de toda a globalização profunda desse período, digamos, de 1978 até mais recentemente, eu falo de 78 porque é o ano da abertura da China, a China começa a se abrir para o mundo, os Estados Unidos também ficaram mais ricos. Eles estão começando 2025 com um PIB de 30 trilhões de dólares. É um PIB gigantesco. A boca de jacaré entre o desempenho do PIB americano e do PIB chinês voltou a abrir. Eles têm problemas. Talvez os remédios para alguns dos males que eles estão diagnosticando sejam outros do que não necessariamente aqueles que conduzem a uma economia mais autárquica, mais fechada e que, em muitos casos, sinceramente, professor Ives, me fazem lembrar aqueles manuais que, a meu ver, tem um pouco de cheiro de bolor da Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL, os desenvolvimentistas, os estruturalistas, esse pessoal, sabe? Meu caro Marcos, agradeço muito a participação no nosso programa. Os nossos telespectadores tiveram uma visão brilhante da conjuntura mundial e dos problemas que nós vamos ter que enfrentar, mas um dos aspectos de economia que sempre me dá tranquilidade é que, quando não começa a funcionar, os agentes econômicos vão encontrando caminhos. E eu tenho a sensação que alguns recuos que o presidente Trump já está tendo, e como ele disse, cada vez que ele dá a impressão que ele está recuando, as bolsas sobem, quando dá a impressão que ele está aumentando a pressão, as bolsas descem, nós vamos encontrar os caminhos. Quero agradecer muito ao meu querido Marcos Troy, meu confrade na Academia Internacional de Direito e Economia, e os convidar novamente para o próximo programa, no próximo domingo.